Boa noite. Deus seja louvado. Que música linda, né? Como é bonito ver esse... É um grupo musical masculino, né? Tem nome já o grupo? Como? Encontro Vocal. Na semana do reencontro com Deus. Quantos gostaram, digam amém. Amém. Deus seja louvado. Como é que foi o seu dia hoje? Tudo bem? Na verdade é difícil ser tudo bem, né? Às vezes uma parte foi bem, né? Eu hoje vou confessar para vocês que o meu dia não foi muito fácil, porque eu operei o joelho fazem 32, 33 dias, e hoje ele incomodou um pouco. Hoje incomodou, até voltei a andar de muleta hoje. Aí a fisioterapeuta disse, não, você vai voltar para a muleta em uns 2, 3 dias aí, porque estava pisando errado aí, não estava muito bem. Mas, graças a Deus, deu uma melhorada, estamos aqui, eu estou muito feliz de poder voltar aqui. Para mim, o maior privilégio que existe é nós abrirmos a palavra de Deus e ouvir aquilo que Deus tem para nós. E eu sei que Deus tem uma mensagem para cada um de nós nessa noite, e eu estou muito feliz de encontrar vocês aqui, mais essa noite dessa semana. Que bom que você veio. Você está com a Bíblia aí na sua mão? Quem está com a Bíblia aí? Segura a Bíblia. Nós vamos orar pela palavra de Deus, vamos orar pela leitura da Bíblia, né? Por aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Antes de levantar a Bíblia, deixa eu te dizer uma coisa. Muitos já tentaram destruir esse livro. Muitos já tentaram colocar esse livro na parede. Só que eu vou te dizer uma coisa. A Bíblia é um livro de 3.500 anos, que começou a ser escrito mais ou menos. E parece que foi escrito hoje. E tem uma outra coisa impressionante na Bíblia. A verdade que era naquele tempo é a mesma verdade que é hoje. E hoje à noite nós vamos estudar um tema muito importante. E diante desse tema você será levado a tomar uma decisão. Então eu quero que você, se você puder, segura a sua Bíblia em cima da cabeça e nós vamos orar. Querido Deus, nós levantamos a Tua palavra, porque nós queremos te dizer, mais uma vez nesta semana, que o que importa para nós é o que o Senhor diz. Pai, nós estamos cansados de filosofias humanas, estamos cansados das ideias furadas que existem por aí, tantas promessas não cumpridas. Nós queremos nesta noite levantar a Tua palavra, porque queremos te dizer que queremos nos agarrar nas Tuas promessas. Sabemos que essas são promessas verdadeiras, fiéis e que vão se cumprir. Por isso, ó Deus, abençoe o estudo dessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado por isso, né? Eu vou colocar um primeiro texto aqui na tela, só que eu não vou pedir para você abrir ainda esse texto, porque eu quero que você hoje comece assistindo o vídeo. Vamos começar assistindo o vídeo? É um vídeo de 3 minutos apenas, de uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Escute essa história agora aqui, que vai aparecer no vídeo. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita... Venham! Vamos! 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 Levante! Pega ela lá! Até ali! Pega pra cá! Você vai ter o que merece! Joga aqui! Vamos! Venha! Vamos! Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela.
Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vai-te. E não peques mais. Você conhece essa história, né? Amém? Essa história é impressionante. Eles levaram uma mulher para ser morta. A Bíblia diz que essa mulher foi apanhada em adultério e eles levaram ela para matá-la. Só que existe um detalhe. Ninguém adultera sozinho. Aonde estava o homem? Você já parou para pensar o quanto o mundo que nós vivemos é injusto? Quanto esse mundo é injusto? Só que, mais do que isso, aqueles homens não estavam simplesmente querendo matar aquela mulher. Aqueles homens queriam algo mais. Sabe o que eles queriam? Eles queriam incriminar Jesus. E eu quero começar essa mensagem te dizendo uma coisa. Naquele dia, eles colocaram Jesus diante de uma encruzilhada. Sabe o que é uma encruzilhada? É quando você está numa situação que você não sabe se você vai para a esquerda ou para a direita. E eles acharam que eles iriam surpreender Jesus. Por quê? Porque se Jesus olhasse e dissesse assim, ó. Bom, porque eles disseram, né? A lei nos diz que devem apedrejar essa mulher. Se ele dissesse assim, olha, realmente a lei diz isso, ela foi apanhada de adultério, ela está pecando, então pode apedrejar. Provavelmente os seguidores de Cristo iam olhar e dizer assim, peraí. Ele prega sobre o amor, ele fala tanto de amor e agora ele mandou matar a mulher? Ele fala de perdão, fala de misericórdia, fala de recomeço, fala de reencontro e agora ele manda matar a mulher? Jesus não diria isso. Aqueles homens, na verdade, o que eles estavam querendo ouvir era que Jesus dissesse assim, ó, vocês não vão condenar essa mulher. E que ele argumentasse, porque então eles iam dizer que Jesus estava indo contra a lei deles, e eles queriam era apedrejar Jesus. Só que Jesus dá uma resposta que ninguém esperava. Eu costumo dizer assim, né? É fácil a gente contar o final da história e entender o que aconteceu depois que a gente já leu. Mas imagina naquele momento, se eu tivesse ali como discípulo, eu ia ficar pensando assim, ó, o que Jesus vai fazer? O que ele vai dizer? E agora? Agora não tem. Como é que ele vai sair dessa? Não tem como sair dessa situação. E de repente Jesus diz assim, tudo bem, vocês querem apedrejar? Só que o primeiro que vai jogar a pedra é aquele que não tem pecado. Só que a palavra já dizia que todos os seres humanos são pecadores. Então o primeiro que estivesse atirando a pedra, também ia ir contra a palavra, e ele também deveria ser apedrejado. Por isso que ninguém jogou a primeira pedra. O que eu quero dizer com isso? Olhe bem aqui para mim. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente acha que Jesus não vai ter como resolver o nosso problema. Às vezes nós achamos que não tem solução para aquilo que nós estamos enfrentando. Entenda uma coisa nessa noite, de uma vez por todas. Cristo tem solução para o teu problema. Eu não sei qual a dificuldade que você está enfrentando, eu não sei qual a luta que você está enfrentando, talvez no âmbito familiar, quem sabe no seu trabalho, quem sabe eu estou falando para alguém que está sofrendo, está no meio de um dilema, quem sabe eu estou falando para alguém que está endividado, não sabe como resolver esse problema, quem sabe eu estou falando para alguém que está doente e está preocupado com a saúde sua ou de alguém da sua família. Escute o que eu vou te dizer agora, Cristo pode te dar uma paz que somente Ele tem o poder de dar. Aquela mulher precisava era de perdão, de misericórdia. E Jesus olha nos olhos dela e diz assim, eu não condeno você. Vá e não peques mais.
E é isso que Ele diz para cada um de nós nessa noite. Você diz amém? Deus seja louvado por isso. Só que quando eu penso nessa frase, eu fico pensando numa coisa. O que é o pecado? Você já se perguntou sobre isso? O que é o pecado? Porque muita gente fala de pecado, né? Esse dia uma pessoa chegou para mim assim, pastor, mas é pecado beber? Pastor, é pecado jogar bola? Um cara me perguntou uma vez. O que é pecado? Como que a gente descreve o que é pecado? Você está com a sua Bíblia aí? Eu não quero responder por mim mesmo, agora quero responder pela Bíblia. Se você puder, abra sua Bíblia. Lá no finalzinho, antes do Apocalipse, tem 3 cartas de Pedro. Não é o Pedro de João, não é o João grande lá, que é o Evangelho, né? São 3 epístolas, 3 cartas. 1 João 3:4. Esse texto eu pedi para você abrir e eu vou colocar na tela também. Mas por que eu pedi para você abrir? Porque uma vez um rapaz chegou para mim e disse assim, pastor, eu não sei se esses textos que você coloca na tela aí está na Bíblia mesmo, né? Eu disse, não, então abra aí para ver. E ele disse, mas vocês me emprestaram uma Bíblia aqui, eu lá em casa tenho uma Bíblia desse tamanho lá, posso trazer? Pode trazer, traz tua Bíblia. No outro dia ele estava sentado assim, no segundo banco, assim, com aquela bibliona dele ali, né? Com a foto do João Paulo II na capa. Olha aqui. Está na Bíblia, se você quiser, anote os textos. O que é pecado? A Bíblia diz assim, ó. Quem está falando é a Bíblia. Diz assim, ó, 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Agora você pode ler junto comigo? O que é o pecado? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Porque o pecado... Muito bem. O que é o pecado? Diga para mim. Vocês têm certeza disso? Como é que eu posso ter certeza disso? Porque está onde? Na Bíblia que você abriu aí, está escrito também ou só está ali na tela? Está na Bíblia aí? Na Bíblia do celular, tá também? O pecado é o quê? Transgressão da lei. Pecado é transgressão da lei. Só que aí alguém pode dizer assim, pastor, mas espera aí. Até onde eu sei, a lei foi abolida. Agora eu vou fazer uma pergunta, não vou perguntar quem acredita, eu quero fazer uma outra pergunta. Quem aqui já ouviu falar de alguém por aí que a lei foi abolida? Eu já ouvi, quem já ouviu? Vocês já ouviram falar isso aí? Tá bom, eu não vou citar aqui nome de igreja, mas ela citou ali, tem vários que falam. Agora vamos lá, a lei foi abolida, mas só que aqui está dizendo que o pecado é a transgressão da lei. É interessante a gente pensar nisso, né? Só que alguém pode dizer assim, não, pastor, mas eu quero saber o que Jesus ensina sobre a lei. Jesus ensinou muita coisa, né? O que ele ensinou sobre a lei? Então vamos lá? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Agora vamos aos evangelhos, né? Depois de Malaquias vem Mateus. Então Mateus capítulo 5, primeiro livro do Novo Testamento. Esse texto eu vou colocar na tela também. Mateus, capítulo de número 5, versos 17 e 18. Olha o que diz nesse texto da Bíblia. Jesus está falando. E ele diz assim, ó. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar. Vim para fazer o quê? Tá, para um pouquinho agora. Olha aqui para esse bonito aqui, né? Você sabe que é o seguinte, né? Tem 3 pessoas que tem que te achar bonito. Tua mãe, tua esposa ou teu marido, né? E você. Se você não se achar, meu amigo, ninguém vai achar, né? Então olha aqui para mim. Jesus disse assim, ó. Não penseis que vim fazer o quê? Revogar. Então me ajudem. O que significa a palavra revogar? Anular. O que mais? Contestar, cancelar, destruir, eliminar, acabar, é tudo isso aí. São vários sinônimos, né? Então Jesus está dizendo assim, ó, eu não vim mudar, eu não vim acabar, eu não vim anular com a lei e os profetas. Eu vim para cumprir.
Aí eu estava dando estudo bíblico para uma pessoa uma vez, eu expliquei isso aí para ele. Dele, sim, pastor, mas está aqui, ó. Estava na casa de um camarada estudando a Bíblia com ele. Ele disse assim, sim, pastor, mas está aqui. Ele disse, eu não vim revogar, eu vim cumprir. E quando ele cumpriu, acabou a lei. Amém ou misericórdia? Eu disse, rapaz, não é isso que o texto está dizendo. Você sabe que nós temos que tomar cuidado com alguns textos, o jeito que a gente lê. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação, rapaz. Me mandaram um áudio de um pedacinho de uma pregação. E o pregador estava empolgado, falando. E de repente ele falou de um rei lá do Antigo Testamento, que foi o rei da Babilônia. Como é que era o nome daquele rei? Pois é, ele estava pregando e falou assim, ó. Porque o rei Nabucodonosor. Aí quando ele falou isso, eu já me estremeci, disse, misericórdia. Daí ele falou assim, pegou os 3 meninos. Rapaz, se ele chamou Nabucodonosor, o que vem pela frente? Aí ele disse assim, ó, os 3 meninos ele jogou na fornalha, Sandraque, Mandrake e aquele nego, botou lá para dentro da fornalha. Eu disse, rapaz, é só pelo sangue de Jesus mesmo, né? Então, olha aqui, ó. Tem gente que, ó, não, ele veio cumprir, quando cumpriu, acabou. Não, isso não é verdade. Quando ele disse que veio, obrigado, Dorides. Quando ele disse que veio cumprir, é que ele viveu a lei, ele guardou a lei. Porque olha o que ele diz na sequência. Porque em verdade vos... até que o céu e a terra, nenhum i ou um, jamais passará da lei. Até que tudo se... No velho e bom português, a gente não diz, né, um i ou um tio. Não dizemos isso aí, não. Nós dizemos assim, ó, nem um ponto, nem uma vírgula. E eu te pergunto, o céu e a terra vão passar sim ou não? Vão passar sim ou não? Sim, João não teve uma visão lá no Apocalipse, assim, ó, vi novo céu e nova... Mas já passou? Então a lei está valendo ou não está? Está valendo ou não está? Quem falou isso? É o pastor Jefferson? É a igreja adventista? É Jesus, é a Bíblia. Agora, que lei é essa? Agora você abre a sua Bíblia aí. Êxodo capítulo 20. Vamos lá? Êxodo capítulo 20. Vou te falar uma coisa agora aqui. O vento deu uma partitura ali. Eu pedi para abrir essas 2 janelas aqui só, para vocês não passarem frio, que eu prefiro passar frio, porque eu passo ar, não pago imposto, né? Graças a Deus, né? Agora, olha aqui, ó, Êxodo capítulo 20. Primeiro, deixa eu te contar uma coisa. Deus escreveu com o seu dedo 3 vezes. 3 vezes. Escute bem o que eu vou te dizer agora. Ele escreveu a sua lei com o dedo em tábuas de pedra. Por que em tábuas de pedra? Porque isso significa eternidade. A rocha é algo que está sempre lá. Segundo, no palácio da Babilônia, Deus escreveu um juízo para o rei Belsassar com o seu dedo na parede. E ele escreveu aonde? Na parede. Por que ele escreveu na parede? Porque quando o juízo de Deus chega, todo mundo fica sabendo. Então, vou te falar uma coisa, se prepara, que é melhor você estar do lado de Deus. Amém ou não amém? Amém. Terceiro, você viu Deus escrevendo com o dedo hoje no vídeo que nós passamos aqui? Muitos afirmam que o que ele escreveu no chão aquele dia foi os pecados daqueles homens que estavam ali. E eu te faço uma pergunta, os pecados ele escreveu aonde? Na areia. O que ele queria simbolizar com isso? Que é muito fácil dele apagar. Muito fácil. O vento, a água, se um passar o pé em cima. E hoje eu vou te dizer uma coisa, para cada um aqui, os teus pecados Jesus pode perdoar com o seu sangue. Se eu estou falando para alguém aqui que se sente um grande pecador, uma grande pecadora, Cristo pode perdoar os teus pecados. A lei de Deus não existe para nos condenar, mas ela existe para ser uma bênção para a nossa vida. E eu vou te mostrar isso. Olha aqui agora. Você está com a Bíblia aberta em Êxodo capítulo 20? A Bíblia diz assim, ó, em Êxodo capítulo 20, tem os 10 mandamentos. E diz assim, ó, então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da
servidão. Agora, para só um pouquinho. Os mandamentos são 10. Ele vai do verso 3 ao verso 17. Em alguns casos, um mandamento é um verso da Bíblia, mas não em todos os casos. Como é que eu sei quando é um mandamento? Olha para o verso 3. Qual que é a primeira palavra do verso 3? Não. O N do não está em negrito aí na sua Bíblia? Verso 3, diz o quê? Não terás outros deuses diante de... Esse é o primeiro mandamento. Você está vendo que o N do não está negrito? Agora olha para o verso 5. Qual que é a primeira palavra? Você está vendo que o N não está negrito? Se você olhar do verso 3 ao verso 17, todas as vezes que tem um negrito começando um verso, é um mandamento. Então, vamos ver aqui, ó, verso 3. Não terás outros deuses diante de... Quem é o único Deus? Quem é o único que eu tenho que adorar? Deus. Segundo mandamento, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Então, esse é o segundo. Agora, para um pouquinho, olha aqui para mim. Alguém pode dizer assim, pastor, mas tem gente da minha família, ou quem sabe estou falando para alguém aqui que adora imagens. E eu respeito isso. Só que, mais uma vez, eu digo que eu já disse ontem. Eu seria injusto se eu viesse até aqui e não pregasse a verdade para você. E me desculpe. Mas a Bíblia mostra nesse texto e em tantos outros textos que nós não podemos adorar imagens e nem pessoas. É a Bíblia que diz. Eu não vou ler, mas se você quiser anotar, você pode anotar e depois ler em casa. Apocalipse 19:10 tem um dos textos mais impressionantes sobre isso. O apóstolo João teve uma visão. E de repente apareceu na frente dele um anjo. E eu entendo o que João fez. Pense comigo. Se hoje à noite aparecesse um anjo de 4,5 metros, a ponta da asa dele batendo lá no teto, ele o dobro da tua altura, brilhando de branco, coisa mais linda aquele anjo, e você tivesse certeza que esse anjo é de Deus. Te faço uma pergunta, o que você ia fazer? Sabe o que João fez? João sabia que o anjo veio em nome de Deus. Então, João, quando viu aquele anjo, ele ficou tão fascinado que ele caiu de joelhos diante do anjo. Sabe o que a Bíblia diz em Apocalipse 19:10? Que o anjo pegou João pela mão, levantou João, olhou nos olhos após a mão e disse assim, ó, João, eu sou conservo teu. O que é conservo? Sou parecidos ao mesmo rei. João, um ser humano, não é igual a um anjo. Nós não somos iguais aos anjos. Agora, somos criaturas de Deus. E aí ele olha para João e diz assim, ó, adora somente a Deus. Eu te faço uma pergunta. Se nenhum anjo que nunca pecou, um anjo glorioso, um anjo santo, aceita adoração, como é que eu vou adorar outro ser humano? Está nos mandamentos. Quer ver outro agora? Próximo. Verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então tem gente que fica blasfemando o nome de Deus. O nome de Deus é santo. É santo. Próximo mandamento. Verso 8. O que diz ali? Lembra-te do dia de domingo para santificar. É isso aí? Segunda-feira. Sexta-feira. Que dia que é? Está aí na sua Bíblia? Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Eu vou te contar uma coisa agora aqui. A Bíblia fala mais de 300 vezes que é para guardar o sábado. Alguns teólogos dizem que são 323 vezes. Agora, olhe bem aqui para mim que eu preciso te falar uma coisa.
A palavra domingo não aparece na Bíblia uma vez sequer. Pastor, mas Jesus estou no domingo. Sim, mas sabe o que diz lá? No primeiro dia da semana. Aparece essa expressão na Bíblia 9 vezes. Primeiro dia da semana. Mas em nenhuma vez domingo. E não existe um texto bíblico que diz que é para guardar o domingo. Eu vou te falar uma coisa. Escute bem agora que eu vou falar de coração para coração. Se Deus mandasse guardar o domingo, eu estaria guardando o domingo. E no mundo que a gente vive hoje, até para o nosso trabalho, é mais fácil guardar o domingo do que o sábado, no mundão aí. Estou certo ou estou errado? Certo ou errado? Então vocês acham que a gente guarda o sábado porque é masoquista, quer sofrer? Não. Sabe por que nós guardamos o sábado? Porque Deus mandou. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para frente. Próximo texto. O que diz ali no verso 12? Honra teu pai e tua mãe. No verso 13, não matarás. Te pergunto, os mandamentos de Deus são bons ou são ruins? Olha o que diz agora no verso 14. Diz o quê? Não adulterarás. Olha o que diz no verso 15. Não furtarás. Já parou para pensar um mundo que não tivesse ladrão? Você sair da tua casa, deixar a porta aberta, quem veio de carro, deixa o carro aberto, com a carteira em cima do painel, entra para a igreja, dali 2 horas, volta a carteira, está lá. Se você fizer isso hoje, o que vai acontecer? Amém ou misericórdia? Só que o plano de Deus, olha aqui, se todo mundo guardasse o mandamento. Próximo. Não dirás falso testemunho, ou não minta, né? E o último, não cobiçarás. Olhe bem aqui para mim. Se eu pudesse olhar e resumir toda a lei de Deus, os 10 mandamentos, eu usaria uma palavra. E que palavra seria essa? Amor. É amor. Tudo que está na lei de Deus tem a ver com amor. E na verdade, quando a gente fala sobre isso até, a gente vê uma coisa interessante, né? Porque esses dias eu estava falando com uma pessoa e disse, pastor, mas só que Jesus, ele falou isso aí, que ele não veio abolir e tal, mas ele veio cumprir, e que não ia passar a lei, só que Jesus também pegou e disse que a lei é 2 coisas, é amar a Deus e ao próximo. Eu disse para ele assim, mas você leu todo o texto? Você está entendendo? Tem gente que pega um pedacinho do texto e quer fazer uma doutrina em cima daquilo dali. Olha o que esse texto, que alguns argumentos para dizer que Jesus mudou a lei, tirou os 10 mandamentos e deixou só o amor a Deus e ao próximo. Olha o que essas pessoas fazem, elas não leem o texto inteiro. O que o texto inteiro diz? Está ali na tela, se quiser pode abrir aí. Mateus 22, 36 a 40, diz assim, ó. Perguntaram para Jesus, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu... Tá, para só um pouquinho. Você viu esse mandamento num dos 10? Pensa nisso. Agora olha assim, ó. Este é o primeiro e grande mandamento. Agora ele diz assim, ó. O segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti? E como é que Jesus termina isso? Vocês podem ler junto comigo? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os... O que Jesus estava querendo dizer? Que esses 2 mandamentos são um resumo dos 10 mandamentos. Então olhe bem aqui para mim que eu vou te explicar uma coisa. Quantos mandamentos são? 10. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu vou guardar os 4 primeiros mandamentos. Quais são os 4 primeiros? Não terás outro Deus diante? Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu vou ter outros deuses? Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu vou adorar imagens, se Ele falou para não adorar? Eu vou adorar seres humanos? Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu vou tomar o nome dEle em vão? E se eu amo a Deus acima de todas as coisas, e Ele pediu para eu guardar o sábado como um dia separado para Ele, eu vou guardar ou não vou guardar? Você está entendendo? Se eu amo a Deus, eu guardo os primeiros 4 mandamentos. E os outros 6? É o amor ao próximo.
Se eu amo meu próximo, eu vou honrar meu pai e minha mãe? Meu pai e minha mãe são meu próximo, eu vou honrar eles, sim ou não? Se eu amo meu próximo, eu vou matar ele? Eu vou adulterar? Eu vou roubar? Eu vou mentir? Eu vou cobiçar? Ou seja, amar a Deus e ao próximo é o resumo dos 10 mandamentos. Você está vendo como é fácil? É fácil ou difícil? Não é fácil de entender? Só que por que tanta gente complica? E eu te faço uma pergunta. Hoje a maioria dos cristãos guarda os 10 mandamentos, sim ou não? Está fraco. Hoje a maioria dos cristãos guarda os 10 mandamentos, sim ou não? Olha aqui para mim agora. Muita gente já chegou para mim e disse assim, ó, Pastor Jefferson, eu respeito que vocês são adventistas, mas o sábado foi dado por judeus. O sábado não é dos cristãos. O sábado é dos judeus. Vocês estão guardando negócio de judeu. Eu disse, tá bom. Então, em primeiro lugar, vamos tentar entender de onde veio o sábado. Lembra quando Deus criou os céus e a terra? Deus foi criando tudo, né? Criou as águas, Deus criou os animais. Olha só, a criação de Deus, né? Coisa linda. Só que daí a Bíblia diz que no 6º dia Ele criou quem? O homem. E o que diz lá em Gênesis? Diz o quê? Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Façamos o homem à nossa imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Isso foi no 6º dia. E o que aconteceu na sequência? Esse texto eu vou pedir para você abrir. Vá lá nas primeiras páginas da Bíblia, Gênesis capítulo 2, verso 1, né? 2, 1, 2 e 3. Olha o que diz aí na palavra de Deus. Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. Diz assim, ó. Deus está falando, ele diz assim, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Ele terminou a criação. Para só um pouquinho, olha aqui para mim. Eu, Jefferson, acredito na criação. Acredito que Deus criou tudo que existe, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. E eu acredito que Ele criou em uma semana literal. Porque Ele quis. Porque se Ele quisesse, Ele teria criado num estalar de dedos. Tudo. Esses dias eu vi um vídeo que está no YouTube. De um dos maiores líderes religiosos do mundo. Se você vê ele, você sabe o nome dele. Não vou dizer quem é. E esse líder religioso estava falando da criação, e ele estava falando, e um cientista estava falando com ele, disse, pois é, em milhões de anos, e não sei o quê. Ele disse assim, não, realmente foi Deus que criou, mas foi em milhões de anos. Ele pegou e disse assim, ó, porque Deus não tem uma varinha mágica para fazer as coisas aparecer. Vou dizer uma coisa para você, posso falar uma coisa aqui sincera? Que eu sou gaúcho, sou lá do interior do Rio Grande do Sul, né? Rapaz, na minha terra, lá quando os caras escutam um negócio desse, a gente tem que dar uma surra num cara desse para aprender, né? Deus tem poder e o poder dele é infinito. É infinito. Ele criou em uma semana. E aí a Bíblia diz assim no verso 2. Olha aí para a Bíblia. Gênesis 2, 2. E havendo Deus terminado no dia... Que dia? 7º. A sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Agora olha o verso 3. E abençoou Deus o dia 7º. E o santificou. Porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus fez 3 coisas. Primeira coisa que Deus fez no sábado foi o quê? O que Ele fez para o sábado? Está fraco. O que Ele fez? Segunda coisa, Deus fez o quê? E terceira coisa. Agora olhe bem aqui para mim. Deus fica cansado? Por que Ele descansou? Para dar o exemplo. Para dar o exemplo. Só que agora eu quero ir um pouquinho mais longe contigo. Antes, deixa eu voltar. Aqui, ó. Aqui ainda. Ali é um desenho, né? Mas quem é que é aquele casal que está ali no desenho com Jesus ali? Adão e Eva eram judeus? Vocês têm certeza?
Os judeus surgiram milênios depois de Adão e Eva. Você lembra quem são os judeus? Deus chamou um homem chamado Abraão. Abraão teve um filho, que era o da promessa. Como é que era o nome do filho? Isaac. Isaac teve 2 filhos, um deles era da promessa. Como é que era o nome dele? Jacó. Aí a Bíblia diz que esse homem chamado Jacó um dia teve um encontro com Deus num lugar chamado Vale de Jaboque, teve uma luta com Deus, e Deus mudou o nome dele se chamou Israel. Daí surge Israel. E aí a Bíblia diz que esse Israel teve quantos filhos? Um caminhão de filhos, né? Se tivesse que vir para uma semana como essa, a família de Jacó tinha que pegar um ônibus de 2 andares, né? Pensa num homem que teve filho. Mas um dos filhos dele se chamava Judá. E daí veio uma tribo chamada tribo de Judá, da onde vem a expressão judeus. Muito tempo depois, quando Deus deu o sábado para Adão e Eva representam quanto por cento da humanidade? 100%. Se ele deu o sábado para Adão e Eva, ele estava dando o sábado para quantos seres humanos? Todos. Eu poderia te provar na Bíblia todos os 10 mandamentos antes de Deus escrever nas tábuas de pedra. Porque eles já conheciam os 10 mandamentos. Vou te dar um exemplo. Lembra de José? José foi antes ou depois de Deus escrever os mandamentos nas tábuas de pedra? Foi antes. Lembra quando aquela mulher deu em cima de José? A mulher de Potifar? Arrancou a roupa do coitado José. E sabe o que José olhou para ela e disse? Você vê na Bíblia, ele disse assim, ó, como posso eu pecar contra Deus? Eu te pergunto, como é que José sabia que adultério era pecado se não estava escrito ainda os 10 mandamentos? Porque os 10 mandamentos sempre existiram. Sempre. O grande problema é que às vezes a gente fica inventando chifre em cabeça de cavalo e querendo adaptar a vontade de Deus à nossa. Não, é nós que temos que adaptar a nós a Deus. Deus escreveu depois a sua lei em tábuas de pedra para mostrar que duraria para sempre. Esse é o código de Deus. Só que hoje em dia a lei de Deus tem sido pisada, quebrada. Tantas e tantas pessoas falando mal da lei de Deus. Jesus aboliu a lei, não sei o que aboliu a lei. E não olha o que está na Bíblia. Olha aqui. Eu gosto desse texto. Vou te fazer uma pergunta antes de mostrar o texto. Olha aqui para mim. Quem foi a pessoa aqui na terra que mais tempo passou com Jesus? Quem que vocês acham? De todos os seres humanos, se somar todo o tempo que andou com Jesus, quem ficou mais tempo com Jesus? A mãe dele, Maria, né? Te pergunto uma coisa, se Jesus tivesse mandado guardar o domingo em vez do sábado, depois da morte dele, porque tem gente, não, foi cravado na cruz, então depois da morte é para guardar o domingo. Se Jesus tivesse mandado fazer isso, a mãe dele ia saber, sim ou não? Pois é, olha o que diz nesse texto de Lucas capítulo 23, 54 e 56. Era o dia da preparação e começava o sábado. Quando foi isso? Jesus morreu, tiraram da cruz e colocaram no túmulo. Aí diz assim, ó, as mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus. Se você ler antes o capítulo, diz que entre essas mulheres estava Maria, mãe de Jesus. Seguindo, viram o túmulo e aonde o corpo de Jesus fora depositado. Então se retiraram para preparar aromas e... Antes de ler a última frase, olha aqui para mim. Jesus já tinha morrido. Jesus estava sepultado. E o que eles fizeram? Vamos ler a última frase? Todo mundo junto? 1, 2, 3 e no sábado descansaram segundo. Por que guardaram o sábado, se não era para guardar mais depois da morte de Jesus, foi cravado na cruz, foi abolido, por que continuaram guardando? Porque a lei de Deus é eterna. Só que hoje à noite eu te falei bastante aqui sobre a lei de Deus, mas eu preciso agora te dizer uma coisa. Escute bem o que eu vou te dizer agora. Deus quer que você guarde os mandamentos, mas Ele quer que você guarde os mandamentos só por um motivo. Não é obrigado, não é abaixo de laço, não é forçado, não. Deus quer que você guarde os mandamentos, mas você tem que guardar por amor.
Jesus disse assim, ó, isso está em João 14:15, palavras de Jesus: se me amais, guardais os meus mandamentos. Até que ponto vai o teu amor por Jesus? Há mais ou menos uns 3 anos, eu estava na cidade de Criciúma, fazendo uma semana como essa. Eu fiquei 5 anos fazendo semanas assim, direto. Começava no mês de março e emendava até outubro, mais ou menos. Semana sim, semana não. Sempre eu estava fazendo. E eu vivi experiências tremendas. Agora eu não trabalho diretamente com isso, mas a maior alegria que eu tenho é abrir a palavra de Deus. Mas naquela semana eu estava pregando e eu preguei esse sermão. E quando eu terminei, eu fiz um apelo para as pessoas que estavam ali aceitarem guardar o sábado, guardar os mandamentos, todos os mandamentos, mas de uma forma especial o sábado, porque esse é o mandamento que o inimigo tem puxado as pessoas para não guardar. E eu fui fazendo o apelo, e pessoas foram se levantando daqui, dali, foi levantando um, foi levantando o outro. Algumas pessoas dizendo, pastor, eu quero. Eu olhava nos olhos dele, via ele dizendo no coração, dizendo, eu quero, eu quero. E eu fui insistindo, de repente as pessoas vieram para frente, eu continuei insistindo. E algumas pessoas até dizem para mim assim, pastor, não insista demais, porque fica chato. Eu digo, não fica chato, porque eu não estou aqui vendendo, eu não estou aqui ganhando dinheiro, não. Eu estou aqui pregando o evangelho, isso aqui é salvação. E depois de eu tanto insistir, um rapaz que estava lá no fundo, desse lado assim no fundo, levantou e veio chorando na frente, ficou paradinho aqui assim. Eu não sei porque eu sentia no meu coração que eu tinha que insistir, e quando aquele rapaz veio, o meu coração se acalmou e eu sabia que era ele. Foi Deus me dizendo. Eu terminei a oração e quando eu fui tentar falar com ele, ele saiu rapidinho e foi embora. Cheguei para ele, cheguei para o pastor, disse, pastor, você conhece ele? Aí o pastor disse para mim, sim, esse rapaz veio do Pará, veio para cá, ele, a esposa, um filhinho, e ele está trabalhando aqui, só que ele já fez os estudos bíblicos, ele aceitou, ele quer guardar o sábado e tudo, mas ele trabalha no Forte Atacadista, e eles não deram o sábado para ele. E ele não se batiza por causa disso. Porque ele tem medo de perder o emprego, não arrumar outro emprego, como é que ele vai sustentar a família dele? O pastor falou, só que agora ele veio para frente, aí eu acho que ele aceitou, acho que agora ele vai tomar a decisão. No outro dia eu cheguei, o pastor chegou, e dali a pouco chegou aquele rapaz, com uma sacolinha na mão, e o pastor que trabalha com evangelismo tem a técnica, né? Eu olhei para dentro da sacolinha assim, e eu vi que tinha uma toalha dentro da sacolinha. Pensei, esse rapaz veio, ele quer ser batizado. Aí ele disse, eu quero conversar com os pastores. Aí nós fomos para uma salinha. Ele já tinha feito 2 estudos bíblicos completos. Ele disse assim, ó, ontem à noite eu tomei a decisão. Eu fui para casa, eu orei, e hoje de manhã eu cheguei no trabalho, assim começou, eu chamei o gerente, e expliquei tudo para ele. E quando eu terminei de falar, ele olhou, eu disse para ele, então por isso, olha o que ele disse. Eu trabalho feriado, trabalho Natal, trabalho Ano Novo, eu trabalho domingo, eu trabalho qualquer dia. Eu só não trabalho do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado. Se quiser que eu venha sábado à noite, eu venho. O patrão olhou para ele e disse assim, amigão, aqui não tem diferenciação. Aqui você vai trabalhar no sábado. E ele tentou explicar, o patrão olhou para ele e disse assim, ó, se você faltar um sábado, eu vou te dar uma advertência. No segundo, no terceiro, eu vou te demitir por justa causa, você não vai ter nem acerto. E vou te dizer mais. Olha o que ele disse para ele. Você acha que quem vai sustentar você? Quem vai pagar teu aluguel? Você acha que o pastor vai pagar teu aluguel? Você acha que os irmãos da igreja vão pagar teu aluguel, vão te dar comida? Rapaz, Deus quer que você trabalhe. Sabe o que o rapaz falou para nós? Que quando o cara falou isso, ele ficou meio cambaleando. Sabe, tipo aquele boxeador que tomou um soco e parece que vai cair? Ele disse que ele estava pensando e pensou assim, Só que de repente o homem falou uma frase. O homem olhou para ele e disse assim, rapaz, quem é o Deus que vai te sustentar, rapaz? Você tem que trabalhar. Ele disse assim, não. Pode falar de mim, pode falar do pastor, pode falar dos irmãos da igreja, mas falou de Deus,
Ele olhou e disse assim: meu amigo, vou te dizer uma coisa. O Deus que eu conheço, Ele vai me sustentar. E eu não trabalho mais no sábado. E ele veio à noite e disse: por favor, me batizem. Te confesso que quando um irmão da igreja, um dos líderes ficou sabendo, um irmão lá, ele chegou a questionar o pastor e dizer: pastor, tem que tomar cuidado, porque esses caras aí, daqui a pouco, e se não dá certo? Deixa eu te falar uma coisa, não tem não dá certo. Se você se coloca nas tuas mãos, a Bíblia diz assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse rapaz ficou 3 semanas desempregado. E na 4ª semana ele arrumou um emprego. Vou te falar uma coisa, deve ter sido as 3 semanas mais difíceis da vida dele. Mas ele resistiu. E ele arrumou um emprego num outro supermercado, que deu sábado livre, e ele começou a ganhar até um pouquinho mais. E eu e você? Qual a resposta que nós temos para Jesus? Jesus diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vou pedir que diminua a luz para mim um pouquinho, Glauber, igual o vídeo. Eu vou fazer uma oração. Nós vamos ter uma oração, uma música e uma oração. Mas antes, eu quero fazer um convite, porque eu seria injusto se eu terminasse hoje à noite sem fazer esse convite. E esse convite não é para todos. Agora escute bem o que eu vou te dizer aqui. Olhe para os meus olhos aqui, ó. Esse convite não é para todos. Você que já é membro da igreja, que está firme aqui, numa das igrejas, não é para você. Esse convite é para 2 grupos de pessoas. Alguns que foram convidados e estão vindo aqui durante essa semana e não são membros batizados ainda da igreja adventista. E outros que já foram batizados na igreja adventista, mas por algum motivo se afastaram. Deus está chamando você para um reencontro. E esses dias uma pessoa assim, pastor, mas por que eu tenho que me manifestar? Porque quando você se manifesta, você está dizendo para todo o universo de que lado você está. Então hoje à noite eu vou fazer uma pergunta. Desses aí que eu falei, quem é o primeiro que quer ficar em pé agora, manifestando, dizendo assim, ó, não precisa dizer, mas ficar em pé, dizer assim, ó, Senhor, eu quero ser fiel a Ti e guardar os Teus mandamentos. Aonde está você? Quem é o primeiro? Se levante em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Amém. Quem é o próximo? Olha que cena linda. Vamos dar uma salva de palmas para esse querido. Não é pecado não, pode aplaudir. Você está aplaudindo o Deus Todo-Poderoso que está atuando nos corações. Parabéns, querido. Continue em pé. Continue em pé. Eu sei que tem mais gente. Aonde está você? O Espírito de Deus está falando contigo no teu coração. Quem é a próxima pessoa? Amém, meu irmão. Amém. Pode aplaudir. Glórias a Deus. Amém. Deus está falando. E talvez tenha alguém que está sentado aí que sabe que tem que levantar. Se Deus está chamando você, se levante. Talvez tenha alguém que está do seu lado, que é um amigo, um familiar. Quem sabe convida essa pessoa, olha, levanta junto comigo aqui. Mas não fique sentado. Quem é a próxima pessoa? Se Deus está chamando você, se levante agora, em nome de Jesus. Olha essas crianças lindas aqui, né? Amém? Que cena linda. Mas eu sei que tem mais gente. Se eu pudesse, eu iria aí e levantava você, mas eu não posso fazer isso. Porque não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que eu tenho que chamar você. E o Espírito Santo, ele vai falar ao teu coração. E você toma essa decisão. Será que podemos esperar mais 2 pessoas? Quem é você? Aonde você está? Vou te falar uma coisa. Eu vou dar 5 segundos. E aí nós vamos ter a música final e vamos orar. Sabe por que 5 segundos? Porque em 5 segundos hoje alguém pode bater o carro na BR ali e morrer.
Em 5 segundos alguém vai morrer no hospital. E você, em 5 segundos, pode se levantar e tomar uma decisão. Por que você está lutando com Deus? Você não está dizendo sim para o pastor Jefferson, para a igreja. Você vai dizer sim para Deus. Vai dizer, Senhor, me ajuda, porque eu quero guardar os teus mandamentos. Então eu vou te dar 5 segundos. 1. Aonde está você? Amém, querido? Aquele garotinho lá atrás levantou. Amém? 2. Pode aplaudir. Se o Espírito de Deus está falando contigo, se levante, de onde você está. 3. Não lute com Deus. Lute contra pessoas, mas não contra Deus. Lute contra o pecado, mas não contra Deus. 4. Será que tem alguém aqui que precisa voltar aos caminhos de Deus? Que precisa se reencontrar com Deus? Amém, querido. Vamos dar uma salva de palmas. Deus seja louvado. Amém. 5. Quem vai ser a última pessoa? No reino de Deus não importa se você é o primeiro ou o último, o importante é chegar. Será que temos mais uma pessoa? Eu vou pedir ao grupo musical que vem aqui à frente. Eles vão cantar uma música especial. E eu vou fazer um pedido. Pastor Rafael, Orides, eu queria que vocês viessem aqui. Pastor Dirceu também, por favor, venha também. Eu quero convidar vocês que acompanhem e venham com os nossos amigos que se levantaram aqui pertinho. Eu quero que essa música especial seja para vocês. E aí nós vamos orar juntos aqui. Se você tem um amigo aí do seu lado também, que esse seu amigo pode vir junto contigo. Pode vir aqui pertinho. E eu quero fazer uma oração especial colocando a sua vida nas mãos de Deus. Eu sei que Deus, Ele chamou você e Ele está aqui. Eu vou pedir aos pastores que venham aqui comigo, o Orides também. Pode colocar o playback. Escutem essa música. Essa música foi preparada para vocês. As minhas mãos segura com as tuas mãos. O meu querer é só teu. Vem, Senhor, me ensinar a te obedecer. O teu amor me basta, o teu amor me transforma e satisfaz, O meu desejo é encher o mundo com a tua paz. Tu és a luz que me guiará nos caminhos aqui, em meio à tempestade. Eu convido a todos, se você quer dizer para Deus, Senhor, me ajuda, porque eu quero te amar e guardar os teus mandamentos, fique em pé, escute essa música. Meu mestre, meu Senhor.
Você diz amém? Amém. Parabéns pela decisão que vocês tomaram. Sei que nós temos um irmão aqui que vai ser batizado sábado. Amém. Deus seja louvado, que essas decisões sejam firmadas sobre a rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Que todos nós possamos guardar os mandamentos e nos preparar para a volta de Jesus. Amanhã à noite nós estaremos aqui novamente. E eu convido você. Não arrume outro compromisso, venha até aqui. Deus tem algo especial para você. Tá bom? Aqueles que chegaram um pouquinho antes das 7h30, tem um lanchinho ali embaixo também, que alguns estão vindo direto do trabalho, né? Então, se você chegar de barriga vazia, você vai encher a barriga também e vai encher o coração com a palavra. Amém? Podemos orar? Feche os seus olhos. Querido Deus, obrigado porque a Tua palavra, ela não fica vazia, mas ela bate a porta do coração e se nós abrirmos, ela entra como uma espada, não para nos prejudicar, mas para mudar a nossa vida, a nossa história. É verdade, ó Deus, que tudo que existe no mundo é contrário à Tua lei, é contrário às Tuas verdades. Mas hoje nós queremos dizer não ao pecado, e sim a Jesus Cristo. Queremos dizer não a este mundo, e sim a vida eterna. Pai, o Senhor conhece a vida de cada um dos Teus filhos. Eu te peço uma bênção poderosa sobre cada um que se levantou e veio até aqui. Eu sei também, ó Deus, que nós temos muitos que estão nos assistindo pela internet. Que o Senhor abençoe também aqueles que decidiram assistindo pela internet. Que o Teu Santo Espírito os visite aonde quer que eles se encontrem. Abençoa também, ó Deus, cada um que veio aqui nessa congregação. Esses irmãos que cantaram tão linda essa música. Pai, nos fortaleça e nos ajude a sermos fiéis a Ti. E te pedimos que o Senhor nos leve para casa com a Tua paz. Aquela paz que o mundo não pode dar, mas só vem de Ti. É essa que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você